Diz assim a minha versão, que é a Nova Almeida atualizada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a sua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que nós consigamos entender, ó Deus, a Tua palavra, os princípios e mandamentos que vêm da Tua palavra para nós. Então, como promessa do Senhor, ó Deus, nos conduz a toda a verdade através do Teu Espírito, nos encha do Teu Espírito e nos santifica através da verdade. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Fala conosco nessa noite, como já tem falado neste culto, não só porque nós queremos, mas porque nós precisamos da Tua orientação, da Tua condução e da Tua palavra para nortear a nossa vida e decisões. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu quero falar do Salmo todo, ele acaba entrando em alguns assuntos da nossa vida, ele se apresenta de algumas formas diferentes. E eu quero colocar aqui para o irmão, aqui no título desse parágrafo vem escrito assim, ó: com Deus não temeremos. Amém, meus irmãos? É isso que a gente quer, mas a gente morre de medo de um monte de coisa. Um monte de coisa. Alguns medos são legítimos, outros não. Alguns medos nos paralisam, alguns medos nos apavoram. Mas quando nós olhamos para esse salmo, nós temos algumas afirmações sobre Deus, nós temos alguns ensinos no que se refere a inimigos, nós temos uma busca pela presença do Senhor, nós temos adversidade, falando nesse texto, nós temos oração, nós temos fé. De forma que quando eu olho para esse texto, com essas aparentes divisões, parece que ele mostra muitos momentos da nossa vida, sabe? Porque tem alguns momentos, meus irmãos, que nada abala a nossa fé. O Senhor nos enche, nós buscamos a presença dEle, a palavra,
e aquilo vem no nosso coração, e ainda que a gente esteja em meio de algumas lutas, algo mudou, o Senhor nos tocou, o Senhor falou conosco, o Senhor usou pessoas e usou os meios dEle, e a nossa fé, a gente só afirma aquilo do poder de Deus, a soberania de Deus, e nada abala a nossa fé, não é isso, meus irmãos? Eu não sei se você está vivendo isso hoje, mas nós temos alguns momentos da nossa vida assim. Nós temos alguns momentos, obrigado, meu amor. Nós temos alguns momentos, meus irmãos, que nós temos que lidar com inimigos. Você fala, não, pastor, eu não tenho inimigo. Será, meu irmão? A gente fala já sobre isso. Tem momentos da nossa vida que a gente está numa busca com muita ansiedade, no sentido bom, da presença do Senhor. E a gente busca mais, e a gente lê mais, e a gente ora mais, e a gente quer mais da presença do Senhor. Mas também tem horas que a gente sai de um momento desse de busca ao Senhor e cai no meio de uma adversidade que você não esperava, que você não contava, um imprevisto, uma situação que você não tem controle. E aí nós oramos ao Senhor, ora de forma fervorosa e confiante, ora às vezes de forma mecânica e automática. Então, meus irmãos, eu achei muito interessante nesse salmo do aniversário do Noah e da Ive, como ele fala aos nossos corações em diversos pontos. De forma que, enquanto nós líamos aqui o Salmo, talvez um versículo ou outro tenha chamado mais a sua atenção. Talvez pelo momento que você está passando agora, que você está vivendo agora. Mas eu quero começar, meus irmãos, lá no versículo 1, onde nós temos aí algumas afirmações sobre o salmista, Davi no caso, falando sobre o que ele vê do Senhor. O salmista afirma, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, meu irmão? Ele é a luz. Nós refletimos essa luz que é dele. Nós precisamos da luz dele para nos entender, mas também para caminhar. Eu não sei, meu irmão, em que momento você está da sua vida e se você está precisando de luz de Jesus e de luz para tomar suas decisões, para andar o próximo trecho. Eu costumo dizer que muitas vezes o Senhor acrescenta aquilo que nós precisamos na medida da próxima fase. Imagina quando você pega um carro para viajar na estrada, você vai daqui para um outro estado. Você chega lá, mas você vai preenchendo quilômetro por quilômetro. Se você está viajando à noite, você acende o farol, mesmo que seja farol alto, o que for lá que você tiver no seu carro, ele ilumina só até um trecho, meu irmão. E aí quando você anda aquele trecho, o próximo está iluminado. E aí quando você anda aquele trecho, o próximo está iluminado. E eu entendo, meus irmãos, que Deus não deposita, por exemplo, fé na nossa vida. Olha, está aqui a fé para a vida toda. Não, meus irmãos. Talvez o momento que nós estamos vivendo agora, ainda que não seja bom, ainda que seja de adversidade, que a gente vai falar já, de luta, de dificuldade, o Senhor usa isso também para que a nossa fé seja aprovada. Amém, meus irmãos? A gente vai falar sobre fé. O Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. Meus irmãos, tão grande salvação o Senhor operou nas nossas vidas. E às vezes, as correrias da vida, o piloto automático, ele faz com que nós esqueçamos de tão grande salvação que o Senhor operou em nossas vidas. Talvez a sua história seja parecida com a minha, a vida inteira na igreja. E o Senhor me salvou de várias formas lá dentro da igreja. Talvez você veio de uma outra fé e o Senhor te encontrou e transformou a sua vida. Talvez você vinha de uma vida toda errada e toda torta e o Senhor foi lá e transformou a sua vida. Porque Ele é a nossa salvação, amém, igreja? E muitas vezes, como o salmista ora também, nós precisamos que a alegria da salvação venha de novo ao nosso coração.
alegria de tão grande salvação, alegria de saber que o Senhor nos deu vida, nova vida e vida eterna. E absolutamente nada pode nos separar do amor deste Deus. Mas nós caímos às vezes na rotina ou no piloto automático e perdemos o vislumbre dessa salvação. E algumas vezes somos visitados por questionamentos, por medos, por dúvidas. E esquecemos, como o salmista afirma aqui, que o Senhor é a fortaleza da minha vida. Meu irmão, a sua confiança não pode estar em nenhuma outra coisa ou pessoa, senão o nosso Senhor. É Ele a fortaleza da nossa vida. A gente já sabe disso. A gente já aprendeu isso, a gente já conhece esse salmo e tantos outros. E nós cantamos canções que falam sobre isso. Mas parece que às vezes escapa pelo vão dos dedos aquilo que a gente acredita para fazer sentido na hora da luta e da dificuldade. Olhando ainda para o versículo 1, meus irmãos, nós vemos que o salmista pergunta: de quem eu terei medo? Sendo o Senhor a minha luz, sendo o Senhor a minha salvação, de quem eu terei medo? Sendo o Senhor a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Meus irmãos, tendo o Senhor como luz, salvador, fortaleza da nossa vida, será que tem algo que tem te colocado medo, meu irmão? Será que tem algo natural, espiritual, do passado, do presente, ou que possa vir no futuro, que tem te enchido de medo? Ontem, enquanto nós ministrávamos aqui os jovens e os adolescentes, orando por eles, e eu tenho falado isso, os irmãos já devem ter visto, que muitas vezes quando nós estamos com medo, nós achamos que o oposto disso, e para lidar com medo nós precisamos de coragem. E aí você toma coragem e faz o que tem que fazer. E aí você se enche da sua força e vai resolver as coisas do jeito que tem que ser resolvido. Enquanto a palavra de Deus vai dizer que aquilo que lança fora o medo é o perfeito amor. Aquilo que lança fora o medo é crer que o Senhor é a nossa luz. Aquilo que lança fora o medo é crer que o Senhor é a nossa salvação. O que lança fora o medo é saber que o Senhor é a nossa fortaleza. Amém, igreja? A partir do versículo 2, no 2 e no 3, o salmista ele fala um pouco sobre inimigos, malfeitores, opressores. Ele fala de um exército se levantando contra ele. Ele fala de uma guerra sendo levantada contra ele. E aí eu pergunto, irmão, você tem inimigo? E talvez possa falar, pastor, estou pensando aqui, estou lembrando. Acho que eu não tenho inimigo não, pelo menos que eu saiba, eu não sou inimigo de ninguém. Você vê como isso, meus irmãos, é no mínimo uma distração da nossa mente. Porque nós temos sim um inimigo que está trabalhando a cada minuto para acabar com a sua vida, meu irmão. Ele quer passar em cima de você com um caminhão e ainda dar ré. Ele quer roubar, matar e destruir tudo que Deus tem para a sua vida. E você aí andando distraído. Não, não tenho inimigo, está tudo bem. Não, querido, toma cuidado com a cilada aí. Não, está tranquilo, não tem cilada não.
Oh, mas toma cuidado, o inimigo está te rondando. Não, não, comigo não acontece, não. Aconteceu com aquele irmão lá porque ele era fraco na fé. Aconteceu com aquela irmã lá porque... Mas comigo não acontece. Será, meu irmão, que você não tem inimigo? Será? E além disso, meus irmãos, a gente precisa buscar sabedoria em Deus e buscar ter discernimento espiritual, porque muitas vezes esse inimigo ele usa outras pessoas para atormentar a nossa vida e para tirar a nossa paz. E aí, primeiro, se você entender que fala, não, realmente essa pessoa é minha inimiga, não aceito na minha vida, não suporto, aí que você tem que amar mesmo, né, irmão? Ou não? Foi isso que Jesus falou. Então, se você tem uma listinha aí de inimigos, são esses que você tem que amar. Se você tem uma galera aí que te persegue, é por eles que você tem que orar. Agora, se você entender um pouquinho mais de reino espiritual e lutas espirituais, você tem que entender que por trás dessa pessoa que está se colocando como seu inimigo, ali está o verdadeiro inimigo nosso. Como Efésios vai dizer, você está achando que a sua luta ali é contra alguém, contra a carne, contra sangue, contra uma pessoa, contra um chefe, contra um cunhado, contra um parente. Você está achando que o seu problema é o vizinho, é o cliente, é o patrão. E certamente tem alguém agindo por trás daquela pessoa, e está tirando sua paz, e está tirando sua vida, e não te dá sossego, e você também luta tudo com arma errada, e às vezes é uma situação que vem se arrastando há anos, e você achando que as pessoas são seus inimigos, e tem alguém ali manipulando as situações, para que você não tenha paz, para que você não viva, para que você não busque a Deus, para que você não sirva a Deus. Tem pessoas talvez tramando contra a sua vida, tramando contra você. Mas vamos lembrar que o salmista, ele começa já no versículo anterior, confiando no Senhor e falando que não vai temer. Você precisa saber que você tem inimigos. Você precisa saber as armas que o Senhor te deu para lutar contra esse inimigo. Não fica achando que não tem, porque tem e ele está trabalhando. Pastor, e aí, o que eu faço? E agora? O salmista continua, no versículo 2 e 3. Sobrevêm para me destruir opressores e inimigos, mas são eles que tropeçam e caem. Aleluia! Não estou falando aqui de alguém não, para tropeçar e cair. Eu estou falando do leão que está ao nosso derredor, meu irmão. Procurando uma oportunidade para que possa tragar. Mas entre nós e eles estão os anjos do Senhor que nos guarda e nos livra. Amém, igreja? Então não é viver sem inimigo. O inimigo vai ter, o inimigo vai aparecer, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai tramar contra você. Mas são eles que tropeçam e caem. E ainda que o exército se levante contra mim, e ainda que uma guerra seja colocada contra mim, o final do versículo 3, ainda assim terei confiança. Ainda assim eu confiarei naquele que é a minha luz, naquele que é a minha salvação e naquele que é a minha fortaleza. E o que nós fazemos, meus irmãos? Enquanto cremos em quem o Senhor é para nós, mas também sabemos das lutas, dificuldades e inimigos que se levantam. Versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós temos a história do rei Salomão.
um homem que já era sábio. E quando o Senhor fala para ele, olha, pede o que você quiser, ele vai e pede mais sabedoria. Isso é maravilhoso. Mas nós temos aqui no rei Davi, em meio a guerras, em meio a malfeitores, em meio a inimigos, é disso que ele vem falando. Contra um exército, no meio de uma guerra, uma coisa eu peço ao Senhor. Não foi vitória, não foi sabedoria, não foi força, foi a presença de Deus que Davi pediu. Uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida. O versículo 6, aonde no começo ele fala ainda, toca ainda no assunto de inimigos, que ele fala que ele vai ser exaltado sobre os inimigos que o cercaram. Na parte B do versículo ele fala sobre essa presença, sobre estar lá na casa do Senhor, no templo do Senhor. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, é na presença de Deus que nós devemos querer estar. Essa é a coisa mais importante. Se tem uma coisa para ser pedida, é para que nós estejamos na presença do Senhor, para todo sempre, todos os dias, em todas as situações. E na presença dEle nós cantaremos de alegria, e cantaremos ao Senhor, e louvaremos o seu nome e os seus grandes feitos. Uma coisa para nós é importante, é viver na presença do Senhor. É viver para a glória do nosso Deus. É viver uma vida que reflete aquilo que Deus é. Às vezes esse termo glória de Deus, né? Às vezes fica meio abstrato, às vezes a gente não compreende ele em toda a profundidade, óbvio. Mas o que significa a glória de Deus? A glória de Deus significa tudo aquilo que Ele é, meus irmãos. Então o que Deus é? Deus é amor. O que mais? Deus é bom. Deus é justiça. O que mais? Verdade. Liberdade. Deus é santo. Tudo aquilo que Deus é, significa a glória de Deus. E viver para a glória de Deus significa viver de uma forma que tudo isso que Deus é refletido na nossa vida. É refletido através da nossa vida. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é viver na presença de Deus todos os dias. Nesse contexto aqui de Antigo Testamento, eles viajavam muito tempo para conseguir chegar no templo para adorar uma vez por ano. Uma vez por ano. E aqui o salmista está falando, Senhor, eu te peço uma coisa, eu quero estar na sua casa todos os dias da minha vida. Hoje, meus irmãos, nós reunimos aqui, como família de Deus, uma vez por semana, 2, e tem que fazer isso mesmo. Mas diferente do Antigo Testamento, hoje nós somos o templo, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não existe nenhum motivo para que nós não vivamos todos os dias na presença do Senhor. Não existe nenhuma desculpa, não existe nenhuma justificativa para que nós não busquemos essa presença do Senhor, ora, com o Espírito Santo habitando nas nossas vidas. E nós precisamos estar conscientes e ser despertados disso, meus irmãos. O próprio Espírito vem e nos lembra daquilo que nós precisamos fazer. O próprio Espírito vem e nos lembra do pecado que nós precisamos confessar. O próprio Espírito vem e nos enche da presença de Deus. O que nos impede, meus irmãos?
O que nos falta às vezes? E continuando na leitura aqui, talvez isso traga alguma resposta. Porque ele vai abordar aqui o tema das adversidades. Você passa por adversidade, meu irmão? Sim ou não? Como não passaríamos? Se o Senhor já avisou que nós teríamos aflições, das mais variadas, na saúde, na família, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, no estudo. Que área que não tem adversidade, meu irmão? É a adversidade na vida mesmo, e teremos. E a gente não pode ser inocente nesse aspecto de achar que uma vida com Jesus é uma vida sem lutas. Não, não é, meus irmãos. A vida com Jesus é uma vida de paz, mas não é uma vida sem lutas. A vida com Jesus é uma vida de luz, mas não é uma vida sem adversidade. A vida com Jesus é uma vida de salvação, mas não é de luta, sem luta, falta de esforço. A vida com Jesus é ter uma fortaleza, mas não uma vida de facilidade. Olha o que diz o versículo 5, meus irmãos. Pois, quando esse dia chegar, no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu abrigo. Interessante, meus irmãos, que lá no Novo Testamento, Paulo já chegando no fim da sua carreira, da sua vida, o que ele vai falar? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, talvez possamos entender, né, por uma inferência, quando Paulo tem a consciência que ele combateu o bom combate, é que talvez existam maus combates, meus irmãos, que a gente não devia entrar. Talvez você fale, é verdade, pastor, se uma guerra se levantar contra mim, eu vou para cima, porque eu não levo desaforo para casa, e eu vou e resolvo e tal. Não, irmão, tem hora que não é para você lutar, não. Tem hora que é para o Senhor te ocultar no abrigo dele. Tem hora que você não vai ouvir a voz do Senhor lá na batalha, no fervo. Às vezes vai ser, mas às vezes vai ser escondido. Às vezes vai ser ali na sombra do Altíssimo, ali vai ser guardado pelo Senhor. Porque o que a palavra diz é que na adversidade, Ele vai me ocultar no seu abrigo. Ele está testemunhando daquilo que ele crê do Senhor. O Senhor vai me guardar no interior do seu tabernáculo. O Senhor me acolherá. A palavra de Deus está dizendo que não vai ter adversidade, meu irmão? Não. Não creia nisso. Não importa quem seja o pregador, coach, bispo ou apóstolo que fale que a adversidade vai acabar. A palavra de Deus não fala de não ter adversidade, mas fala que quando ela vier, o Senhor nos ocultará no seu abrigo. Ela fala que quando a adversidade vier, o Senhor vai nos guardar no interior do seu tabernáculo. Quando a adversidade vier, o Senhor vai nos acolher. E quando a adversidade vier, Ele me porá no alto de uma rocha. Porque Ele é a nossa fortaleza. Chama a sua atenção, meu irmão, para o versículo 7. Onde, se você olhar com atenção depois do capítulo todo, você vai ver que ele começa fazendo essas afirmações, falando de inimigo, falando sobre busca, e aqui ele começa a orar. Aqui ele está falando do Senhor e da sua situação e da sua certeza. E agora ele começa a falar com o Senhor no versículo 7. Fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo.
tem compaixão de mim e responda-me. Aí ele comenta algo aqui que a gente já vai falar, mas aí ele vai no versículo 9. Veja que de novo ele está falando com o Senhor. Senhor, não me escondas a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Porque mesmo se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha ele abrindo o coração para o Senhor aqui. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Meu irmão, eu não sei não quantas vezes essa aqui não pode ser a sua oração, sabia? Não é uma reza, não é uma vã repetição, não é um mantra, não tem um poder esotérico. Mas quantas vezes, meus irmãos, será que a gente não devia fazer essa oração? Essa oração não é de alguém que não crê, é de alguém que crê. Acabamos de ver as afirmações aqui do salmista, falando que ele crê em quem Deus é, ele crê no que Deus vai fazer na hora da adversidade, ele continua confiando mesmo numa guerra contra ele. É alguém que crê no Senhor, mas que precisa clamar ao Senhor, mas que precisa rasgar o coração diante do Senhor e falar: Senhor, responde por misericórdia, por compaixão. Senhor, não permaneça irado comigo, não esconda de mim a tua face. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso enxergar a sua mão nessa situação, eu preciso entender que o Senhor está comigo. Sem o Senhor eu não vou chegar. Porque eu sei que ainda que todos me abandonem, mesmo meu pai e a minha mãe, o Senhor vai me acolher. Porque o Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona, o Senhor é o Deus da minha salvação. Senhor, eu creio, mas tem hora que eu não sei o que fazer. Senhor, eu creio, mas tem hora que eu não sei como lidar. Senhor, eu creio, mas tem horas que parece que minhas forças acabaram. E a nossa oração é, versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda plana. Não me entregue aos meus adversários, meus inimigos e falsas testemunhas, que só respiram crueldade. Me livra disso, Senhor. Essa é parte da oração do salmista, versículo 7, do 9 até o 12. E aí, meu irmão, tem uma pergunta. Quando você ouve tudo isso que nós estamos compartilhando da palavra de Deus nessa noite, o que vem no seu coração? O que você sente? Ainda que a Bíblia nos alerta para ficar esperto com o nosso coração, que ele é enganoso, mas também fala que é para guardar o coração, que é fonte da vida. Então, quando confiar nele ou não, né? Que usar a palavra como filtro. Então, quando nós somos colocados diante da palavra de Deus, e certamente o Espírito Santo está falando com você, o que vem ao seu coração? Qual é o seu desejo? É falar que nada disso é com você? É falar que a sua vida já está certinha, já está legal, já está melhor que a de muitos, que não precisa melhorar?
Minhas afirmações estão corretas? Eu estou igual o salmista, viu, pastor? Eu vivo sem medo. Eu estou buscando a presença dele. Obrigado, viu? Mas está tudo ok. O que vem no seu coração, meu irmão? Porque diante disso tudo, e é interessante a gente notar que foi no meio da oração que isso aconteceu. O salmista começa a orar no versículo 7, mas algo acontece no versículo 8. Enquanto ele está clamando ao Senhor dentro desse texto. Senhor, tem compaixão de mim e responde-me. E aí do nada, os do nada de Deus que eu falo, né? O salmista está orando, falando, Senhor, tem compaixão de mim e responde. Ele fala... Aí ao meu coração ocorre o que, meus irmãos, no versículo 8? Busquem a minha presença. Pastor, como que eu lido com esse medo? Como que eu lido com essas crises que eu creio, mas parece que ao mesmo tempo eu estou perdido em alguns momentos? Que haja no nosso coração, meu irmão, que houve no coração do salmista. Busquem a minha presença. E como é que eu busco, pastor? Busca com fé, meu irmão. Busca acreditando que vai encontrar. Busca que você vai buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, e você vai achar. Que você vai invocá-lo enquanto Ele está perto, e você vai encontrá-lo. E você vai clamar a Ele, e Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você deixar chegar ao seu coração, que você tem que buscar a presença. Não tem inferno, não tem inimigo, não tem adversidade, não tem luta que vai te parar. Versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor. É por isso que quando no seu coração vier essa ideia, esse impulso, esse sentimento, essa voz do Espírito, busquem a minha presença. Creia que você vai ver a bondade do Senhor, meu irmão. Creia que você vai ver a bondade do Senhor. Tá bom, pastor, já entendi, é para mim buscar, é para mim crer. É para mim perseverar, é para mim continuar firme naquilo que o Senhor tem me entregado. Ok? Mas o que eu faço nesse meio tempo? Porque a gente já aprendeu que você ora um dia, as coisas não mudam de um dia para o outro. Algumas coisas o Senhor resolve na hora, conforme sua soberania, porque poder Ele tem. Algumas coisas a gente vai precisar viver um processo. Mas a certeza é, eu verei a bondade do Senhor. O que eu faço, pastor, nesse meio tempo? Versículo 14. Espere no Senhor. E aqui não está falando assim, ó, espere no Senhor porque é fácil. Espere no Senhor porque vai ser tranquilo. Espera no Senhor porque você não vai ter tristeza, não vai ter luta, não vai ser traído, não vai ter inimigo. Não, espere no Senhor. Pastor, eu vou perguntar de novo, como? Espera no Senhor como? Anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor.
Meus irmãos, como eu disse no início, esse salmo ele é muito rico. Ele tem muita informação. De forma que, ao olhar e ao estudar o salmo, a gente identifica que ele tem muito mais a ver com a nossa vida e com o nosso dia a dia do que talvez a gente estava lembrando lá do Salmo 27. Mas é interessante que o salmo começa com aquilo que o salmista crê. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação e a minha fortaleza. Eu não vou temer nada. E aí, você tem os altos e baixos, inimigo, busca, adversidade, tudo isso que nós conversamos aqui. A oração é quando Deus fala o que vem no nosso coração. Mas o salmo termina cheio de confiança em Deus como ele começou. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém, igreja?